Audiobook do livro Quando Deus Escreve a Sua História de Amor, escrito por Eric e Leslie Ludd. São 4 partes, divididos em 3 a 4 capítulos, começando hoje pela parte 1, capítulo 1. Parte 1. O autor do romance, entregando a caneta a Deus. Capítulo 1. As gatinhas e os convencidos. O dia em que fiz minha escolha. Eric. A mesa estava repleta de Kens e Barbies, em meio a sorrisos cheios de gloss e peles bronzeadas. A fragrância do perfume da moda pairava sobre a mesa da lanchonete, misturada a um leve toque de hidratante, Skin So Soft. Estávamos nos bons e velhos anos 90. Mordisquei o meu burrito, enquanto a conversa chegava ao seu ápice. E aí, Kevin? Disse a Barbie número 1, insinuando-se do outro lado da mesa. Fala pra gente com quem você tá ficando agora. Kevin, cujo pai era senador estadual, estava acostumado a ser alvo das atenções. Afinal, ser sósia do Tom Cruise é capaz de inflar o ego de qualquer um. Enquanto mastigava uma batata frita, exibindo seus dentes perfeitos, o rapaz abriu um sorriso como quem diz, já não era sem tempo de alguém perguntar. Todos nós, monitores de acampamento que estávamos ali, nos inclinamos na direção dele com os olhos cheios de expectativa. Então, com um tom de voz grave e uniforme, Kevin finalmente revelou seu segredo. O nome dela é Sandra. A revelação só fez aumentar ainda mais a nossa euforia e curiosidade, visto que ninguém ali tinha a mínima ideia de quem era tal pessoa. E ela é gata? Perguntou o Brad Pitt, de plantão, também conhecido como Mike, do estado de Wyoming. Nem preciso dizer o que aconteceu em seguida. Rápido como o homem biônico, Kevin sacou a carteira do bolso e instantes depois estava diante de uma fotografia da garota mais gata do planeta. Como ele orgulhosamente se referiu a ela. Demais, falaram os nossos, Brad Pitt e Matt Damon, em sinal de aprovação. Eu acho que ela tem um nariz enorme, resmungou baixinho uma das garotas. Continuei comendo o meu burrito. A Barbie número 2, que estava ao lado de Top Gun, foi a segunda vítima do interrogatório amoroso. Ela mostrou uma foto do namorado, ao que as demais Barbies exclamaram. Mandou bem, hein, garota? Já os Kens, Brads, Matts e Toms do grupo soltaram resmungos de desagrado, dizendo que o pescoço do rapaz era fino demais. Após uma semana tendo de nos fazer de santinhos na frente dos pequenos acampantes e de super espirituais perante os líderes do acampamento, era hora de tirar a máscara, de deixar nossos verdadeiros interesses de vida virem à tona. Afinal, qualquer um que está saindo da adolescência e entrando na casa dos 20 anos precisa de uma boa injeção de romance na veia. Após cantar tantos corinhos e louvores de acampamento, 1 ano antes, uma conversa desse tipo teria me deixado muito empolgado. Eu adorava me gabar da minha vida amorosa nesses acampamentos e falar de modo exagerado da minha nova e sexy namorada, deixando todos os colegas com inveja e as meninas inseguras. A gente podia inventar a mentira que fosse e se safar, pois ninguém nos acompanharia posteriormente para ver se a história era verdadeira. Eu costumava aguardar ansiosamente por essas conversas sobre a vida amorosa, porém algo em minha vida havia mudado. E não era pouca coisa. Minha vontade foi me enfiar debaixo da mesa quando todos aqueles olhares curiosos se voltaram para mim. Jamais me esquecerei daquele momento, enquanto eu espetava o garfo na pimenta, encostada no canto do meu prato. Exclamava sem parar em meus pensamentos. Por favor, não me perguntem nada, por favor, não me perguntem nada. Mas eles perguntaram. E aí, Eric? Conta pra gente sobre a agitada vida sentimental. Todos aqueles olhos cor de céu, esmeralda e jabuticaba estavam voltados para mim, brilhando de expectativa. Engoli seco. Falei em voz baixa. Minhas mãos estavam suando. Minha língua estava seca e grossa, como se houvesse um apagador de feltro na minha boca. Por fim, minha voz saiu. Na verdade, eu estou esperando em Deus. Para ser sincero, a frase não saiu assim tão clara como acabei de escrever. A última parte foi quase um balbúcio, algo como, tô esperando em D.
Minha esperança era que minha resposta curta os incentivasse a passar o interrogatório para nossa Ellen MacPherson, que estava ao meu lado, toda empinada e pronta para mostrar a foto do seu bonitão. Mas o tiro saiu pela culatra. Eles ficaram ainda mais interessados. Opa, acho que ninguém aqui entendeu, Lud. Atiçou Tom Cruise, em tom sarcástico. Isso é nome de alguma menina ou de alguma comida? Tão logo as risadas cessaram, comecei de novo, dessa vez usando de um pouco mais de clareza. Sei que pode parecer estranho para vocês, mas tomei a decisão de não entregar meu coração a nenhuma garota até que Deus me mostre quem é a minha esposa. Houve várias vezes em que desejei ter sido mais eloquente em minha fala, de modo a tornar minha decisão um pouco mais atraente para a plateia, que me ouvia e que se achava boquiaberta à minha frente. Mas creio que o desejo de Deus era que eu entendesse que estava seguindo um rumo diferente e que não devia buscar a aprovação dos Kens e das Barbies deste mundo, mas simplesmente amá-lo e honrá-lo. Foi um momento solitário. O silêncio encheu o canto do restaurante em que nós achávamos, e todos os olhares se voltaram para a pimenta que eu brutalmente esfaqueava até a morte. É interessante, observou a Barbie número 1, meio sem jeito, os olhos regalados e incrédulos. Por sua vez, Vane, de Denver, não foi tão sutil a expressar sua reprovação. Ah, dá um tempo! Explodiu ele com um pouco de desprezo. Como é que você acha que vai encontrar alguém, Lud, se não sair à procura? As palavras dele provocaram um coro de É isso aí, em torno da mesa. Fiquei alguns instantes em silêncio, refletindo em seguida, respirei fundo e declarei. Acredito que se for da vontade de Deus que eu me case, precipitei, soltando um profundo suspiro. Ele irá escolher a moça certa para mim. Naquele momento, uma nuvem negra pairou sobre o recinto, fazendo precipitar uma chuva de perplexidade sobre o grupo, manifesta na expressão dos lábios e nos olhares de cada um. Tirei os olhos da torturada pimenta e dei de cara com um dedo comprido e esquelético apontado para mim, cerca de uns 20 centímetros do meu nariz. Kevin usava o seu dedo tal qual Clint usava uma arma. Quando atirava, não era para ferir, era para matar. Seu rosto bronzeado estava vermelho de raiva e seus lábios tremiam de indignação, como um vulcão prestes a explodir. Após 3 longos segundos, ele finalmente entrou em erupção. Eu discordo totalmente de você, falou ele, irritado, o dedo ainda apontado para minha narina direita. Deus não quer que a gente fique por aí importunando-o com uma coisa dessas. Alguns améns, exclamados pelos ouvintes, deram corpo ao seu fervoroso sermão. Acredito que Deus quer que a gente escolha, continuou ele, como se estivesse pregando, e então ele abençoou a nossa escolha. Após uma pausa, veio o final apoteótico. É esse cristianismo sentimentalista feito o seu que faz com que os cristãos sejam vistos como os órfãos indefesos. É totalmente ridículo achar que Deus se importaria tanto assim com a nossa vida amorosa. Kevin continuou com um dedo estendido por mais alguns longos segundos, até que foi abaixando lentamente, como se dissesse: se você der algum sinal de vida, eu atiro novamente. Agora, eu era o maior desmancha-prazeres da animada conversa do grupo. Para tirar por completo o sabor de um romance, é só colocar Deus em cena. Eu havia cometido o imperdoável pecado dos monitores de acampamento, e todos os olhares ao redor da mesa estavam me alertando desse fato. Durante a adolescência, sempre me dei bem com todo mundo. Sabia como ser querido pelas pessoas e não ofender ninguém. Tinha sempre o cuidado de falar a coisa certa, a fim de evitar desentendimentos. Nunca fui famoso por minha coragem e determinação, exceto talvez quando o assunto era defender o Denver Broncos. De resto, no que dizia respeito às questões realmente importantes, eu não passava de um simples covarde. Aquela foi uma das primeiras vezes que me lembro de realmente ter defendido algo que eu acreditava, e que não fosse azul e laranja. Ironicamente, eu mal sabia do que estava falando. Cerca de 1 ano antes, eu também teria discordado totalmente do meu discurso. Contudo, ao longo daqueles últimos 12 meses,
Deus vinha me conclamando a aplicar o cristianismo que eu professava a todas as áreas da minha vida. Será que era mesmo ridículo pensar que Deus estava interessado em minha vida amorosa o bastante para me conduzir à menina com quem Ele gostaria que eu passasse o resto da minha vida? Mexi-me na cadeira, espetei a pimenta uma última vez e falei: só sei que toda vez que tento encontrar alguém por conta própria, acabo descobrindo no final que tenho um tremendo mau gosto. Todos estavam com os olhos arregalados quando concluí. Kevin, se Deus colocasse 10 mulheres enfileiradas na minha frente e dissesse: Eric, escolha a que você quer, eu curvaria minha mente perante ele e diria: Senhor, tu me conheces melhor do que eu mesmo. O Senhor escolhe. Aposto que ninguém que estava ali se lembra dessa cena, só eu. Para eles, aquilo provavelmente não passou de um punhado de divagações vindas de um lunático chamado Lud. Para mim, no entanto, foi um momento decisivo. Foi quase como se Deus estivesse me perguntando: até que ponto você irá confiar em mim, Eric? E foi assim, diante das gatinhas e dos convencidos da turma, que Deus me desafiou a entregar-lhe oficialmente a caneta da minha vida. E eu a tinha segurado por 20 anos e naquele momento, acompanhado de um burrito de frango e de uma pimenta mutilada, eu a entreguei ao grande autor, dando-lhe a permissão de operar suas maravilhas em minha vida. E não houve um momento sequer em que eu tenha me arrependido dessa escolha.